Você vai ter, poxa, Cidade do Vaticano, né? O Vaticano é um país, 100% da população cristã. Samoa, 99% cristã. Tonga, 99% cristã. Timor-Leste, 99% cristã. Ilhas Pitcairn também são maiores cristãos. Agora, os países com o maior número de cristãos, aí você tem uma outra ideia, tá? Quais são os países que têm maior número de cristãos no mundo? Esse dado vai nos ajudar a entender essa questão. Eu vou falar para vocês de baixo para cima, tá? De trás para frente. Dos 10 primeiros, presta atenção, dos 10 primeiros países que têm mais cristãos no planeta, em 10º lugar está a Alemanha, com aproximadamente 47 milhões de cristãos, 68% da população, com predominância católica e influência protestante histórica. A Itália está em 9º lugar, 53 milhões de cristãos, 91% da população, predominantemente católica. A Etiópia, com 52 milhões de cristãos, 67% da população. Filipinas, 85% da população cristã, 7º lugar. 6º lugar você tem República Democrática do Congo, com 104 milhões de cristãos. Você tem a Rússia em 5º lugar, Nigéria em 4º lugar, México em 3º lugar, 91% da população é cristã. Agora, meus amigos, deixa eu perguntar para vocês. Quais são os... A gente falou aqui do 10º até o 3º. Agora falta o número 2 e o número 1. Qual é o maior país cristão do planeta? Os Estados Unidos. Lá você tem ali entre 230 e 262 milhões de cristãos, com predominância para o protestantismo. Estados Unidos está em primeiro lugar. E é por isso que os Estados Unidos são o lugar favorito dessa destruição cultural. Porque o plano é, para criar, substituir a democracia representativa por um governo tirânico, eles precisam destruir a base cultural e a base cultural é o cristianismo, ok? Então presta atenção, os Estados Unidos é o primeiro país com o maior número de cristãos do planeta. Por isso, essa destruição começa nos Estados Unidos. Qual é o segundo maior país cristão do planeta Terra? O Brasil. O Brasil tem entre 180 e 207 milhões de cristãos, o que equivale a 95,9% da população. Ou seja, se o objetivo do Grande Reset é aproveitar o declínio cultural cristão no planeta, e eles precisam, para mudar o contexto da democracia representativa para uma tirania de linha do fascínio, eles precisam primeiro destruir o cristianismo. Se os Estados Unidos e o Brasil são os dois maiores países em número de cristãos do planeta, esses dois países são os locais onde eles vão dedicar mais esforço para esse plano de destruição da sociedade. Por isso que eu estou dizendo para vocês, isso que está acontecendo agora, dessa briga entre os Estados Unidos e o Brasil, é também para destruir essa cultura cristã. Ok? Então, presta atenção, a pesquisa aqui, tem gente falando, fiz pesquisa, o resultado estava diferente. Presta atenção, nós estamos pesquisando os países que têm maior número de pessoas cristãs. Não estamos pesquisando quais são os países que têm maior proporção. Por quê, meus amigos? Pô, se você tem um país que só tem 3 pessoas e 2 são cristãs, ele vai ficar em primeiro lugar, mas isso no final das contas não ajuda muito. A gente está pesquisando onde tem mais gente cristã no planeta. Estados Unidos com 262 milhões de cristãos e o Brasil com 207 milhões de cristãos. É por isso que esses países são os mais atacados na destruição cultural hoje. Sem destruir o cristianismo nos Estados Unidos e no Brasil, eles não vão conseguir implementar o Grande Reset. Temos que a melhor maneira da gente proteger a sociedade é a gente proteger o cristianismo. A melhor maneira de resistir a esse movimento é aumentar o número de cristãos numa sociedade. Nesse livro aqui, ele vai falar como uma sociedade pode resistir ao controle total do Grande Reset. Algumas dicas. E a primeira dica que ele oferece é o foco na preservação dos valores tradicionais. O Glenn Beck ele vai incentivar as pessoas a se informarem sobre as agendas globais como o Grande Reset e a educarem suas famílias e comunidades sobre o risco de perda da liberdade individual. É o que eu estou fazendo para vocês aqui todo dia de segunda a sexta. Isso inclui entender como as tecnologias e as políticas podem impactar a privacidade e a soberania. Isso envolve os valores familiares e comunitários sendo reforçados. O livro sugere fortalecer os laços familiares e comunitários, promovendo os valores tradicionais, principalmente o valor da fé, como uma forma de resistir à influência de narrativas globais que, segundo os autores, buscam enfraquecer essa estrutura. Por isso eu digo para vocês, meus amigos, se vocês querem resistir a todo esse projeto satânico de controle da sociedade, não existe nada melhor do que você se tornar cristão, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia e pregar a Bíblia. Não conforme o pessoal prega na televisão e esse cristianismo aí de fachada. Eu tô falando do cristianismo verdadeiro. Aquele cristianismo que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Ou seja, um cristianismo de recusa ao pecado, de recusa ao exagero. Aquele cristianismo que envolve realmente um desprendimento da vontade humana em favor da vontade de Deus. Aquele cristianismo que você tem que fazer um esforço. Aquele cristianismo que você muda de vida de verdade, porque Jesus falou que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer de novo da água do Espírito não herdará o reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus ensina o cristianismo verdadeiro, ele fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou seja, parar de falar bobagem, parar de falar palavrão, parar de falar coisa negativa, limar a sua língua
Lembra quando Deus chamou o profeta Isaías e o profeta Isaías falou o seguinte: olha, eu não vou poder te servir, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem que fala coisas profanas. E aí Deus faz o quê? Purifica os lábios dele com uma tenaz do altar. Então o verdadeiro cristão, o cara que mentia não mente mais, o cara que roubava não rouba mais, o cara que é invejoso não é mais invejoso, o cara que é orgulhoso não é mais orgulhoso, o cara que era pecador, que vivia pros prazeres da carne não faz mais isso, o cara que era um beberrão, glutão, invejoso, nojento, asqueroso, fofoqueiro, ele deixa de ser isso. Porque isso a Bíblia chama de novo nascimento. E o novo nascimento é um dos pilares do cristianismo. Esse cristianismo que é pregado hoje, que não tem mudança de vida, que você não precisa negar-se a si mesmo e tomar sua própria cruz, esse cristianismo não vai fazer nada. Inclusive, a própria Bíblia já tinha falado que no final dos tempos, alguns iriam pregar um falso cristianismo que não envolve mudança de vida. O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, essa ideia de destruir o cristianismo significa deixar as pessoas acharem que são cristãs, mas viverem um cristianismo falso. Porque Jesus fala, tem muita gente que me chama de Senhor, mas não cumpre os meus mandamentos. Tem muitos aqueles que dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino.